Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Continuamos aqui em São Paulo para falar um pouquinho sobre bastidores aí das operações de e-commerce, o que está rolando de tendência por aqui. E hoje, né, como vocês podem ver, a gente está diferente aqui também, porque em vez de estar o Rafa comigo, está o Ulisses, né? Então o Ulisses vai estar junto com a gente também produzindo bastante conteúdo aí, trazendo coisas bem legais para vocês. E pra gente começar hoje, né, a gente vai falar sobre um tema aí que tá no momento, tá todo mundo falando, já faz um tempo, né? A gente vai falar sobre creators e o seu impacto na venda digital. E para isso, o Ulisses trouxe uma convidada muito especial aqui. Apresenta pra gente, Ulisses. Quase uma mentora minha, Quase viu, uma TK? mentora. Quase a gente tá conversando aqui nos bastidores. Ela é diretora de licenciamento da Mind. A Mind é a maior agência de influencers do Brasil. Legal. Trouxe hoje Gil Bastos. Obrigado, Gil, obrigada por ter pelo aceitado nosso convite. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, a gente agradece, que a gente sabe que hoje em dia tempo é escasso. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho aí de todo o teu conhecimento, né? É um prazer. Difícil tirar essa mulher lá do interior. Ela mora no interior de São Paulo, pra trazer ela pra cá é difícil, viu? Não, mas é convite do Ulisses é ordem. Muito bom. Então, pra gente começar aqui, queria que você contasse um pouquinho da sua carreira pra gente, como começou aí, né? Como que você chegou na Mind e tudo mais. Bom, eu sou uma marqueteira aleatória, né? Eu tenho formação em economia. E eu acho que se eu trabalhei com economia, acho que foram 6 meses. Então, assim, sou de uma geração que todo mundo começava com estágio, trainee, né? E também de uma geração que o importante era trabalhar em empresa multinacional. Então, sou carioca. Lá no Rio eu comecei na Shell. Então, trabalhei na Shell uns 3 anos, mais ou menos. E lá na Shell, eu já saí da economia e já fui para o marketing. Depois da Shell, fui para Souza Cruz, né? Fiquei mais uns 5 anos na Souza Cruz, que também é no Rio. E aí, como quase todo carioca que quer seguir, tive que vir para São Paulo. Vim para São Paulo, trabalhei com bebida, trabalhei com Chivas Regal. Fui diretora de Chivas Regal no Brasil. Depois eu fui convidada para abrir o IG. O IG Internet Grátis, né? Junto com o Nizam, uma turma super forte na época. Isso era 2000, a gente lançou a internet grátis no Brasil. E de lá eu fui para a Nokia, onde também trabalhei com tecnologia. E comecei a trabalhar com a Fátima Pissarra lá. E a Fátima quando saiu da Nokia, ela abriu um negócio que era a Mind, né? Primeiro era um negócio de música, muito voltado para linkar empresas com profissionais de música. E conforme o mercado foi se tornando cada vez mais digital e os artistas e celebridades foram se tornando influenciadores, a Fátima teve esse insight e começou a trabalhar com marketing de influenciadores. Em algum momento, o que se percebeu é que o papel que esses influenciadores estavam tomando nas marcas era tão grande que eles migravam de propaganda para embaixadores. E em algum momento esse caminho se juntou com produtos. Então, assim, o licenciamento não é uma coisa nova no mundo, né? Sim. Se licenciam marcas e Mickeys e Hello Kitties há pelo menos 50 anos, né? Todo mundo aqui já teve uma mochilinha da galinha pintadinha, isso não é novidade. Mas em algum momento o licenciamento começou a cruzar com esse mercado de influenciadores, né? Ficou impossível negar que isso era uma tendência. E foi quando a Mind, eu sou sócia da Fátima nesse negócio, a gente criou um braço da Mind que se dedica a produtos e marcas e collabs de influenciadores. Incrível. Foi assim que eu cheguei na Mind. Gil, me fala uma coisa. Você que foi do IG, isso me intrigou bastante. Você não sabia que eu tinha sido do IG? Esse bate-papo a gente não teve, ainda não conhecia. Eu fui do IG. Então, nem tá nessa pauta aqui, mas eu queria entender como é que você viu a internet lá dos anos 2000, como ela tá hoje com essa parte de influência, porque assim, você pegou o dial, né? A linha de escada e tudo mais. Peguei. Eu trabalhei no UOL. Trabalhei no UOL e sei que era uma loucura. E a gente não sabia disso, né? Na verdade, conta um pouquinho como é que você vê essa linha do tempo. E aí, pegando um pouco desse gancho de linha do tempo, né? Se você for perguntar o que eu fiz muita coisa, em toda essa linha, o que eu mais fiz foi construção de marca, né? Então, eu sempre, por exemplo, na Souza Cruz era um caso de uma marca que estava envelhecida, eu precisava torná-la mais jovem. Em Chivas, uma marca que estava envelhecida, eu precisava tornar mais jovem. No caso do IG, era literalmente o seguinte, o brasileiro mal sabia o que era internet, a gente está falando aí de final de 99, começo de 2000, ele mal sabia o que era internet e a gente precisava lançar uma internet grátis, né? O IG ele ia ser lançado em maio de 2000,
E o Bradesco, em determinado final de semana, a gente ainda estava se preparando, o Bradesco lançou a internet grátis no Brasil, a gente precisava correr com isso. Então não era convencer o mercado que você era melhor em internet grátis, era lançar a melhor internet grátis para um mercado que não sabia que era internet e tendo um cachorro como marca, né? Que era o famoso cachorrinho do IG, todo mundo conhece. E foi assim, é incrível. Porque, feliz ou infelizmente, aí voltando, até vindo um pouco para o caso do digital e-commerce, a gente já tinha ali uma tentativa de ter e-commerces em 1999 e 2000. Sim. Eu lembro que uma vez a gente literalmente encheu um avião, fez um charter de avião para publicitários e pessoas no meio passarem 6 dias em Comandatuba para a gente ensinar o que era pop-up. Né? Eu sou da época que você tinha que ensinar o que era pop-up. Depois a gente começou a vender e-mail marketing. Imagina, newsletter, e-mail marketing. Então mas o que eu tenho que fazer? Então é incrível imaginar que isso tem 20 anos, tem mais de 20 anos, né? Então tem muita coisa que nasceu naquela época que a gente conseguiu consolidar e muita coisa que não. E o que a gente tinha naquela época a infraestrutura era muito, né? Você colocar a sua marca, dependendo daquela carcaça que era uma internet de escada, era muito complicado. Mas sim, é uma semente de quem viveu, viveu. Mas era incrível viver isso, né? E hoje você consegue trazer alguma experiência do IG? Você fala, poxa, isso daí lá do passado funciona hoje. Eu acho que é um pouco dessa sensação que as marcas precisam ter de não supor que todo mundo tem em casa um 5G, que todo mundo vai rodar o seu site super bem, que todo mundo, né? Então, eu acho que é essa sensação de não adianta você vir com uma metralhadora de possibilidades se você não leva em consideração que você tem do outro lado pessoas que não têm o acesso a 5G que você tem, né? Então, essa percepção de, olha, de que lado da bolha eu tô? Eu acho que o que eu carrego do IG é isso, assim, você tem que ter noção de quem está do outro lado para que você não leve ferramentas além do que ele vai usar. Eu acho que essa é a lição que eu carrego até hoje. Incrível. E a gente trabalha muito, né, TK? Você como agência e eu desse lado como gestor de e-commerce, para cada dia mais os sites ficarem mais rápidos, para que essa pessoa que esteja lá do outro lado, por mais que ela tenha um 3G, um 4G, um 5G, ela acesse com a mesma qualidade e experiência do usuário que uma pessoa que está numa metrópole, né? Sim. Isso é super importante. E a segurança também, né? Então, assim, não é... Eu sou uma pessoa que o meu cartão de crédito deve estar em todos os sites do mundo. Todos, né? Mas a gente ainda tem pessoas que ainda têm medo de colocar o cartão de crédito ali. Então, nunca deixar passar essa sensação de, poxa, vamos ver até onde ele vai conseguir usar a ferramenta que eu estou colocando e o quanto eu estou deixando ele seguro para usar essa ferramenta também, né? E o básico do básico que a gente fala é o próprio celular, o próprio mobile. Todo mundo fica pensando em como fazer um site que tenha uma experiência incrível e o básico não olha, né? De acessar aqui. Tem muito site de grandes marcas que a gente sabe que a gente não consegue fazer uma compra, não consegue terminar a compra, né? Então, às vezes, fica inventando botão e colocando e às vezes o básico é realmente nisso, né? De você conhecer quem é o teu público. Às vezes, você faz um produto para iPhone e teu público não usa iPhone. Quando a gente puxa em alguma... Por exemplo, aí voltando um pouco, né? Quando uma das coisas que... Eu entrei na Mind em 2020. Eu entrei 15 dias antes da pandemia. Literalmente 15 dias antes da pandemia. E nem vou falar de marcas, mas assim, tinha marca que a gente trabalhava que a gente foi descobrir que não... Mas, gente, marca muito grande. Que não tinha e-commerce. Não tinha. Assim, marca que você fala, qual é o seu e-commerce? Não tem e-commerce, né? E algumas que vinham realmente com essa preocupação, se meu site está responsivo, está no celular, quando você pedia para puxar o relatório, 80% das vendas ainda eram no desktop, né? Então, ele estava pensando numa coisa lá na frente que ele ainda não tinha resolvido o básico. Fora não ter o e-commerce em 2020. Mas, de novo, é um pouco dessa bolha que a gente achava, todo mundo tem. Não, tinha marcas grandes em 2020 que não tinham e-commerce. Incrível. Perfeito. Ô Gil, me conta um pouquinho de todos os trabalhos que você fez da Mind, na sua carreira. Me conta um case bacana aí. Bom, tem tantos cases da Mind aí que a gente não sabe que queria que você contasse que tenha a ver com e-commerce, alguma coisa que você já tenha feito que traga um pouco para esse nosso mundo aí do digital. De forma quase que 100%, uma coisa que a gente sempre fica muito contente quando a gente tem resultado o e-commerce cresce. Em quase todas as ações de licenciamento que a gente implementa, o que eu costumo dizer, né? Quando a gente fala para produto, né? Como eu disse, imagina que todo mundo aqui já teve uma mochila da Hello Kitty, já teve uma... E a Hello Kitty, ela é uma influenciadora que não tem boca, né? Então, eu sempre brinco. Imagina você trazer para o seu produto um influenciador que tem boca,
fala, se expressa, e além disso, ele tem o próprio canal dele, né? Então, uns anos atrás, quando você fazia... Eu licenciei muito o celular, né? Então, quando você fazia um celular do Luan Santana, a gente fez Fernando Sorocaba, Luan Santana, Luciana Gimenez, quem você imaginar já teve celular. Você ainda tinha que comprar uma mídia offline, normalmente muito cara, para falar daquele celular da Luciana na 4ª capa da Veja, por exemplo. Quando você traz essa potência da pessoa, né? Eu sempre falo, pessoas são marcas fortes, e marcas fortes vendem, né? Não existe nenhum caminho mais fácil, nada é fácil, mas nenhum caminho mais eficiente para reposicionar uma marca do que fazer um produto de influenciador. Porque naquele momento que eu ponho, seja na sua mão, na minha, alguém que já se identifica comigo vai falar, se ela está com aquilo na mão, a marca é aquilo, né? Então, de cara, você já está emprestando um monte de atributo da pessoa. Quando você coloca no canal dela, né? Então, assim, ela está falando da casa dela usando essa caneca, né? Isso é muito forte. E sim, ela está usando essa caneca e mandando através de um link para o e-commerce, né? Então, em todos os casos, não preciso nem ressaltar nenhum aqui, a gente percebe que o e-commerce cresce. A distribuição física também cresce, e não dá, isso é inquestionável, né? Muitos distribuidores acabam comprando aquele produto que veio uma novidade, mas às vezes a experimentação acontece no ponto de venda e a compra acontece no e-commerce. Então, de forma geral, não preciso nem destacar 1 ou 2 casos, quando a estratégia digital é bem usada, o marketing digital bem usado, com o influenciador no meio, desde que faça parte de uma campanha maior e bem pensada, você cresce o e-commerce. Já derrubamos e-commerce? Já derrubamos e-commerce. A gente já derrubou e-commerce, sim. Isso acontece bastante. A gente consegue medir isso quando, às vezes, a gente deixa uma cor de determinado batom exclusivo para o e-commerce. Aí você consegue medir, né? Mas, de novo, é uma coisa que não é que alguém chegue lá e fale, olha, eu quero um influenciador que derrube meu e-commerce. Não é isso. Tem que ser uma coisa bem pensada. Em que ponto da tua marca você está, né? O que você precisa nesse momento? Você precisa sold out? É uma coisa. Você precisa reposicionar a marca? É outra. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Às vezes você recomenda que não. Então, eu acho que quando a gente olha, né, esse mercado digital para quem o influenciador faz tão bem, faz muito bem, como qualquer outra estratégia de marketing, ela tem que ser vista dentro de uma coisa maior. Né? Não é o seu e-commerce disputando com o seu ponto de venda, não é influenciador disputando com a sua revendedora. Perfeito. Tem que fazer parte de uma coisa grande. Qual o objetivo, né? Qual é o objetivo no final do dia? Então, eu sempre falo que lá na Mind, muitas vezes a gente diz não, porque eu digo, você não precisa dessa bala agora. Você precisa... Então, hoje a gente tem ferramenta dentro de casa que dá para simular isso. Quem é a pessoa que você precisa nesse momento? Mas, de novo, tudo tem que fazer parte de uma coisa maior. E o que deve chegar de gente pedindo pra você, eu quero um influenciador tal porque gosta daquele influenciador e não tem objetivo naquela campanha, né, Gil? Deve ser uma loucura, né? Tem. Isso é natural, né, do ser humano, assim. Eu acho que quando você vai fazer uma campanha, é claro que isso vem muito da propaganda, né? Então, assim, se você tem X para pagar uma pessoa que faz uma novela... Você vai querer pegar a artista da novela das 8, né? Sim. Que eu acho que hoje é às 9, nem sei mais. Não, das 6. Isso é normal. Todo mundo quer um rosto conhecido, né? E muitas vezes, quando ele vem com os dados, olha, o meu e-commerce performa dessa forma, ou eu sou mais forte... tem gente que quer, por exemplo, uma atriz global e fala para mim que só tem distribuição no Sudeste. Entendi. Então, eu digo, você não precisa... Né? A menos que você tenha... mas seu e-commerce como tá? Não, meu e-commerce é muito forte e é no Brasil todo. Então, talvez você precise. Mas tem tanta coisa que a gente tem que olhar. Então, o engajamento daquela influenciadora. Eu tenho uma minha metodologia que eu chamo de ARC, autoridade, relevância e engajamento. Né? Então, você tem que olhar. Não é sobre, eu quero contratar o Ulisses porque o Ulisses gosta de vinho. Se você no seu feed nunca apareceu com uma taça de vinho, não é a pessoa que eu preciso para você. Do né? nada. Do nada. Não tem. Sentido. E relevância, né? O que faz o Ulisses ser uma pessoa que eu posso estar... por que ele é relevante no meio de vinho? Por que eu vou ouvir Ulisses? E, finalmente, engajamento. Que a gente percebe massivamente que as globais... as grandes estrelas, elas têm menos engajamento do que as meninas menores, com quem você realmente vai acompanhar a rotina. Mas, de novo... Não é que você não vá usar um influenciador gigante. Tudo sempre volta ao mesmo parte. Qual é a sua estratégia? Qual momento de marca que você está?
né? E aí a gente constrói junto uma estratégia que resolva, enfim, que solucione a sua dor ou pelo menos parte dela, né? Legal. Perfeito. É isso mesmo, a gente pensar, né, do curto, médio e longo prazo também, né? A gente tem também muitos clientes, né, muitas pessoas que vieram também para fazer essa parte de marketing, de influência e não pensam nisso. É só realmente o que eu faço? Onde que eu junto aqui 10 influencers que eu quero vender 100k esse mês de influencers? E é sobre muito mais do que isso, né? Muito. Não é só sobre a venda, claro que faz parte, mas não é só sobre isso. Então, muito legal a tua visão, assim, porque é algo que eu penso muito, assim, tudo que eu faço de marketing também. Então, é muito legal ver que tem pessoas no mercado com uma carreira incrível falando sobre isso da forma como você fala. Eu fico muito feliz, gente, com esse podcast, como eu falei. Não, e a gente faz mesmo, assim, realmente, não é sobre colocar, porque eu não quero que você coloque o dinheiro na mesa e seja só... A gente tem uma expressão, uma coisa que a gente tem muito, muito forte na Mind, é a nossa área de curadoria. Né? Que é exatamente aquela que, como o próprio já diz, vai fazer a curadoria. Sim. E sempre a frase é, se fosse o meu dinheiro, eu colocaria nessas pessoas? Uma das primeiras conversas que eu tive com o Ulisses foi sobre isso, né? Lembra? E eu acertei, Sim. lembra? E eu falei, você colocaria o seu dinheiro nessas pessoas? Se você não coloca, não vai dar para o seu cliente gastar. É muito pouco você perder aquele cliente de cara ali, né? Então, vamos olhar para isso como um canal, mas que faça sentido na estratégia dele como um todo, e não só te vender cash, não é para isso que eu tô aqui. Perfeito. Acho que um cortezinho legal, volta, quais são as 3 letrinhas lá que você olha? Isso aí é pro pessoal usar em casa. Eu vou lançar um livro. Legal. Autoridade, relevância e engajamento. Incrível. Perfeito. É isso mesmo, né? Como a gente tá falando aqui, eu queria que você falasse, né? A gente tá falando um pouquinho que é muito mais do que isso. Queria entrar um pouquinho mais dentro ainda da estratégia, como que as marcas podem fazer para escolher um creator e quais os KPIs elas podem analisar, principalmente para o início, né? A gente tem muita gente que tá começando agora, que não sabe para onde vai, como que ela inicia esse projeto, né? Além de, claro, né? Pode falar com vocês também, mas para ela começar a pensar, mudar esse, não gosto da palavra também, mindset, mas para ela pensar um pouquinho disso, assim. Você tocou num ponto importante, né? O que eu percebo quando as pessoas chegam, não é só até a Mind, a qualquer agência, tem muito cliente que acha assim, não é pra mim. Ou a Mind é cara, ou vocês são caros. As pessoas tendem a achar que eles nunca têm tamanho suficiente para trazer um profissional para trabalhar com eles. Quando, na verdade, a gente sabe que sai mais barato, né? Sai mais barato você pensar. O que eu mais percebo quando eu principalmente comecei, assim, você imagina que a Mind desbravou esse terreno 10 anos atrás com marketing de influência. A gente vem desbravando o produto de influência tem 4 anos, né? A coisa que eu mais recebo é gente que está traumatizada, né? Nossa, não deu certo. Eu contratei, a menina veio aqui, desenvolveu um shampoo, depois me abandonou. Ou eu comprei um post 3 stories e depois a menina não fez. Então, eu sinceramente acho que quem está começando esse negócio, ele procura um profissional. Procura alguém em quem você acredita, em que você confia, né? Sempre vai ter um profissional ou uma agência, enfim, que vai te dar o caminho das pedras. Porque trabalhar com influência é trabalhar com gente. Né? Sim. Então, você precisa ter alguém do seu lado que vai te responder isso, né? Então, por exemplo, eu recebi um case essa semana que a marca queria ao mesmo tempo fazer o sold out de estoque dela e se reposicionar, né? E eu falei, não dá pra gente fazer isso. Você precisa fazer o sold out. E aí, quando você começa, eu vou te entregar essa pessoa, porque essa pessoa eu sei que você vai contratar um post, ela vai fazer 3, eu sei que essa pessoa vai engajar. Eu acho muito difícil você começar sem um apoio profissional. Porque o dinheiro, o investimento, ele vai ser mais eficiente quando você procura alguém que já fez. Claro, tem bons profissionais e maus profissionais. Eu começaria chegando num profissional, sabendo muito bem o que eu preciso para a marca. Não precisa se preocupar em criar uma campanha, não é sobre isso. Mas o que você precisa? Eu sempre vou perguntar para você, qual o seu diagnóstico que você está precisando hoje? Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Né? Então, assim, você quer fazer sold out, você quer reposicionar, porque a visibilidade pela visibilidade, você não vai gastar bem o seu dinheiro. Né? Então, eu começaria sempre. O que você precisa naquele momento? Procure um profissional, procure uma agência, né? Fica parecendo loucura, mas é isso. Sim. A gente tem experiência, a gente tem chão. Procura saber, não tenha medo de dizer qual a sua verba.
As pessoas muitas vezes falam, putz, eu não vou dizer minha verba, que ele vai no teto da verba. Não é isso. É porque se você não fala verba, não é isso. Você vai procurar um nome... fala aí qual é o seu pacote. De novo, depende de quem você está lidando, que se for uma pessoa de confiança. Mas eu não abriria mão de profissionais. Não abriria. Se a marca fosse minha, eu iria em profissionais para me ajudar a entrar nesse mercado. Ô Gil, e como é que você vê pequenos e médios, como é que eles podem trabalhar? Porque hoje quando a gente olha para a Mind, é isso muito que você fala, né? A Mind é a maior agência de influencers e creators do Brasil. Fala, putz, eu com meus 10 mil por mês eu não vou conseguir. Como é que você vê os pequenos e os médios? Como é que eles estão chegando para você? Quais são as dores dessas pessoas? E a gente fala muito de e-commerce também. A gente tem muita gente que tem o e-commerce que fatura lá seus 15 mil, 20 mil por mês e quer colocar isso na estratégia. Conta um pouquinho como é que você coloca isso para jogo dentro da Mind. Primeiro, eu acho que são os pequenos e médios são os que mais têm a ganhar entrando no mercado digital, entrando bem de forma estratégica no mercado. Né? Eu acho, se a gente olhar 3 anos atrás para cá, não é só o pequeno e médio empresário que vai crescer nesse mercado. O pequeno e médio influenciador também vai crescer. Né? Voltando um pouco, né, de pandemia para cá, sempre me pergunto, o mercado, como é que o mercado está funcionando? Eu acho assim, onde há oportunidade, há um afluxo em algum momento de marca, em algum momento de produto, e houve, óbvio, um afluxo de influenciadores. Hoje o Brasil tem mais de 500 mil influenciadores, se você considerar a faixa de 10 mil seguidores para cima, né? Então, o mercado está passando por um filtro. Ele está passando por um filtro de autoridade, de relevância, que não posso colocar na mão da Gil esse copo, que só porque ela é famosa, ela não sou, né? Hipótese. Ela vai vender. Então, por que o pequeno e médio não precisa ter receio? Porque eu acho que as estratégias, assim como os influenciadores, elas vão começar a ter tamanhos bastante específicos para cada nicho. Incrível. Né? Vem um mercado aí que já está muito em discussão, que é a remuneração por royalty, por exemplo. Então, hoje é possível você fazer um plano que ele pode te custar... E se não for com a Mind, vai ser com outro profissional. Mas hoje você pode ter um 10 mil para dar num fixo e você pode remunerar os pequenos influenciadores com royalties por vendas. Então, isso é uma coisa que vem sendo discutida e eu não tenho dúvida. Quem consegue, nesse tamanho, no médio e no pequeno, entrar nesse mercado, ele vai conseguir se alavancar por ter entrado de uma forma correta nesse mercado. Não tem tamanho pequeno de negócio. O que tem é você olhar esse potencial e alguém que fala com você, vamos junto e vamos crescer junto. Não acho que tenha um tamanho que tenha negócio pequeno, não acho. Ou seja, planejamento e objetivo, né? Vamos Total. Planejar para aquele objetivo. Não muda. E acho que para quem vai, esse potencial de alavancagem de quem entra nesse momento, se você é pequeno, se você é médio e você consegue entrar de uma forma estratégica, o potencial de alavancagem disso é imenso. É imenso. Legal. Com certeza. Você tem alguma situação, né? Você falou muito da tua metodologia, do processo que vocês têm, da experiência. Tem algum cliente que não topou alguma sugestão de vocês e aí não saiu o resultado esperado, não deu o impacto esperado ou não? Chega lá na hora, não aceita a sugestão? Como que é isso, assim? Porque a gente sabe que, né, a gente como agência também, às vezes a gente fala pro cliente, não é bem assim, não é isso, não, mas tá teimando, tá bom, vamos fazer um teste aqui pra te mostrar que não é isso. E daí a gente faz o teste e a gente comprova, viu, e tal, como que é isso. Se você tem algum caso pra contar pra gente, nem precisa falar o nome da marca, só pra gente saber mesmo. A gente tem um outro departamento lá na Mind, que é o BI, né? Uhum. Que é aquele pós-vendas que a gente faz. Vocês que trabalham com e-commerce, eu sempre falo isso, né? Eu que vim da mídia offline, é até injusto com a gente, né? Porque, assim, o offline ninguém media, né? Sim. Quando você fazia uma quarta capa da Veja, você não sabia. No máximo que você colocava era um 0,800, embaixo lá do cachorrinho, e se naquele dia batesse recorde no call center, deve ser por conta da quarta capa da Veja, mas ninguém garantia que era, né? No e-commerce você consegue, você põe link parametrizado, você consegue ver como as pessoas engajam e tudo mais. É claro que, em determinado momento, o cliente, por exemplo, se você lida com uma empresa global, né? Existem coisas que as globais, que o gerente, o diretor local, ele vai demorar muito para quebrar. Uhum. Então, quebrar uma regra. Então, tem coisas, sim, que são implementadas de acordo com o que a empresa manda. E é claro que depois você não vai fazer o eu te disse. Não é isso. Mas você tem lá vontade o BI... não falta, né? Às vezes dá. Mas você tem lá o BI que te mostra. O que a gente consegue fazer em alguns casos é fazer um paralelo.
Então, acontece muito isso com a questão da relevância regional, por exemplo. Então, se você tem um evento que é Norte e Nordeste, vou dar um evento sem falar marca. Existia um grande evento no Norte e Nordeste e a marca, ela recebia casting de nomes de Norte e Nordeste e ela achava que não ia render tanto quanto os nomes que ela normalmente usava no Sul e Sudeste. E você fala, tá bom, então vamos fazer o mix. Quando você faz um mix, você vê claramente quem engajou mais e quem engajou menos. Mas não é o caso de você falar, não vou fazer. Não é isso. Você tenta fazer uma comunhão de interesses. E quando você faz isso e você mostra o dado, mas, de novo, é uma construção. Daquela vez ele vai dizer, putz, na segunda vez ele vai ser mais flexível. Todo mundo que trabalha com inovação capina. Sim. Não tem como, é como vocês, né? Então, se ele tem lá um dinheiro que ele fala, não, eu vou usar esse dinheiro para fazer, sei lá, um outdoor. Vou dizer, não, lança isso para Capital Lead, faz uma landing page. Mas para que landing page? Então, é suado, né? Mas, assim, você vai também conquistando o respeito, né? Que daqui a pouco você está, não é controlando, mas daqui a pouco você está junto ali com o cliente desenhando. Sim, por isso que a Mind, sei lá, faz 3.000 jobs por mês e se você pegar 80% são de clientes, enfim, leais, fiéis, né? Mas é isso, é tentativa e erro até você convencer que você tem uma expertise. Uma construção de marca também. Nossa, também, né? Todo não mundo. Deixa de ser. Assim como o influenciador também. Sim. Eu sempre falo isso, os influenciadores são marcas, né? Então, o que acontece muito também ele pega aquela menina ali, né? Ele fala, porque a gente falou, putz, pega, é legal, ela tem engajamento, ela tem autoridade. Ele tem lá um casting de 20 pessoas, aposta em uma e aquela menina explode. E aí ela vira embaixadora da marca, ela vai crescendo com a marca. Falar, né? Isso um dos acontece grandes muito. cases que a gente tem é a Anitta, né, com a Beats lá também, toda essa questão de grandes marcas que cresceram com ela, que já apoiavam antes, e aí ela cresceu demais, deu um boom e essas marcas foram junto, né, então isso é muito legal também, porque também é uma aposta, como você falou, se você não pega qualquer influenciador só porque você quer, mas porque é verdadeiro a relação da marca com o influenciador, se isso acontece pra você, ele não vai te largar, né, o influenciador não vai te largar, ele vai continuar com você nesse relacionamento porque tava lá no início. Muitos né? fazem isso. Então, muito legal. Muitos fazem isso. Eu ainda tô com aquela marca porque ela apostou em mim quando eu era pequena e tudo mais. E o próprio consumidor, hoje ele consegue perceber. É claro, me perguntaram isso no evento na semana passada. Como era uma influenciadora grande, como você se sente fazendo publi? Hoje o consumidor ele tem uma relação madura com os influenciadores que ele segue. Ele sabe que ele está fazendo aquilo, ele sabe que é trabalho. Sim. Ele não acha que ele recebeu essa caneca e está fazendo um recebido, porque ele sabe que é trabalho. Mas ele também acredita, por isso que influenciador é marca, ele também acredita que ele fez um filtro, ele não vai fazer uma comunicação de qualquer coisa, ele vai filtrar. Então, hoje, até o influenciador é uma marca que cresce junto com a outra marca, né? E aí a gente sempre cai no mesmo lugar, desde que faça parte de uma estratégia maior, né? O que você quer que aquela pessoa fale da sua marca, né? Existem hoje quando a gente olha um casting, a gente consegue ver o casting de visibilidade, a gente consegue ver o casting de posicionamento e a gente consegue ver o casting de conversão, né? Então, se a estratégia é conversão, se a estratégia é um sold out, se a estratégia é mandar para o e-commerce, a gente sabe melhor, essa pessoa é melhor para mandar do que essa aqui. A gente sabe. Ô Gil, em umas discussões que a gente tem, uma lição que você me deu e eu aprendi na pele. Até sei qual foi, por que ter uma agência? Porque antes eu pensava assim, eu posso ir direto no influenciador, por que eu não vou lá e contrato ele direto? Vai sair direito, vai ser muito mais barato. Sim. Ela ficou 1 hora falando pra mim por que eu tenho que ter uma agência. Eu queria que você resumisse um pouquinho, e até porque é uma dor de todo mundo que vai contratar influenciador, manda o roteiro pro cara, o cara não faz e tal. Conta um pouquinho daquela conversa que a gente teve de 1 hora e que você me convenceu 100% e eu tô vivendo isso na pele hoje. E eu falei, graças a Deus que eu tenho uma agência pra cuidar disso. Trabalhar com gente, né? Então, cada vez mais difícil, né? A gente sabe. O que eu falo para as pessoas que ainda estão questionando isso, né? Mas até quando? Até quando não? É para sempre. O mercado de influência não vai acabar. Com certeza. Não vai acabar. Só está no início. Só está no início, né? O que existe são filtros, né? Então, eu sempre faço um paralelo. Quando você pega Gisele Bündchen, todo mundo não fala que ela está hoje onde ela está porque ela chegava mais cedo no desfile, porque ela não faltava o desfile, né? Então,
isso é normal. O mercado está passando por um filtro também de pessoas que se comprometem com a marca, pessoas que você contrata para fazer um post, faz 2, ou pessoas que vão lá, conhecem seu processo produtivo. Então, esse filtro já acontece, tá? Então, o que acontece normalmente é que a agência, ela já fez esse filtro por você. Quando você chega para perguntar, eu preciso de alguém que vá realmente meter a cara nessa campanha, eu sei quem são essas pessoas. Eu sei quem são as pessoas que vão se envolver mais com a sua campanha. Eu sei qual é a pessoa que vai te entregar mais. Ou deu errado, vai fazer uma refação. Então, a agência... Porque no final do dia, eu sempre falei isso para você, o que impede qualquer multinacional global ligar para uma atriz da Globo? Nada. Ele pode ligar, ele pode fazer o contrato. O que a agência faz? A agência a agência sabe com que marca ele já está contratado. Então, muitos influenciadores não têm isso. Peraí, eu fiz um perfume mês passado, eu posso fazer um perfume esse mês? Muitas vezes não. Aquilo vai bater de frente. Então, a agência faz esse filtro de perfil, faz o filtro de engajamento, sabe lidar com o influenciador para que você possa pensar em outras coisas. Eu acho que volta um pouco aquilo. O profissional, né, o mercado digital, o mercado de influência, o mercado de... Ele não pode ser visto como uma coisa complementar e onde você pode ser júnior. Se você contrata a Rede Globo ou uma produtora para fazer um filme para passar no intervalo do Fantástico, por que você tentaria fazer sozinho uma estratégia de vendas ou seu e-commerce? Tá bom, mas eu vou entrar ali numa plataforma fazer... Não é assim, né? Então, ele não deve ser tratado como um canal a mais. Ele tem que ser tratado dentro da tua estratégia e precisa funcionar, né? E aí, voltando, por que a agência é necessária? Porque ela vai comer um capim que ela já comeu e evitar que você coma tudo de novo. Basicamente isso. E olha que tem, hein? Tem capim. Não, eu tem sei capim. porque eu sofri. Eu lembrei capim. da nossa conversa há uns 4 meses atrás e quando eu tive os perrengues, eu falei, poxa, ainda bem que a agência está cuidando disso para mim, porque se eu tivesse que ir até o empresário fala com o influenciador, aí depois traz a devolutiva, é muito cansativo esse processo. Sim. E como é que funciona hoje um job quando chega para você, Gil? Eu quero fazer um licenciamento com a Mind, eu tenho aqui a bonequinha da Hello Kitty, quero colocar a Hello Kitty para funcionar. E aí, como é que chegam os projetos para você? Como é que você coloca esse produto na rua no final? Tá. Normalmente, depende do momento, de novo, né? Depende do momento da marca. Eu posso receber um cliente que está querendo lançar uma caneca, pegar aqui um objeto, caneca, e ele fala, cara, eu preciso explodir essa caneca. Então, você vai perguntar para ele. Primeiro, eu quero entender o produto dele, né? O seu produto tem alguma inovação muito forte? Com quem o seu produto fala? Então, é o primeiro casamento. A gente vai fazer um casamento de curadoria, né? Qual o modelo de negócio? Quando você pega um modelo de licenciamento amarrado, eu sempre quis desamarrar esse modelo, né? Qual é o seu modelo? Você quer um projeto fixo? Você quer um projeto que tem um mínimo garantido e um royalty? Primeiro é desenhar o que está na cabeça dele. Mas sempre o mais importante vai ser a pessoa que vai falar pela sua marca, né? Tá bom, encontramos a pessoa, faz sentido, aí é um pouco desse trabalho da agência. A gente vai olhar para trás se ela não está bloqueada em nenhuma marca, porque não faz sentido ela ter uma caneca de uma marca e ter a caneca dela de outra marca. Então, a gente olha esse passado, fecha, enfim, a grosso modo. Todos os projetos da Mind, a gente conta com esse time de curadoria e o time de planejamento, né? Muitas vezes o cliente pode falar, cara, eu vou fazer a caneca do lixo, mas eu não sei como vou lançar. Então, você tem uma agência, você tem uma agência de e-commerce, a gente senta para, de novo, olhar como isso tudo funciona. Não é só lançar caneca, como é que eu vou divulgar que essa caneca existe, né? Você tem ponto de venda? A pergunta se você tem ponto de venda físico ou é só e-commerce é fundamental para achar esse rosto, né? É muito diferente. Um rosto que para quem tem distribuição, de um rosto para quem não tem, né? Se é uma marca que não tem distribuição e que tem e-commerce, eu vou procurar mais engajamento do que rosto conhecido, e aí você começa a fazer aquilo vira um projeto, a gente assina o contrato, que é outra coisa também que a agência faz muito bem, né? A gente tem um financeiro, tem um jurídico, então aquilo vai para contrato. As entregas são orgânicas? Não, nem sempre. Mas se a marca é dele, ele vai querer... Não, nem sempre, né? Então, a gente põe aquilo em contrato, põe bem amarradinho. O que você faz depois é ótimo, mas você vai garantir. O papel da agência está entre os dois. Eu preciso garantir que para o cliente seja incrível e preciso garantir para o artista também que seja incrível, porque eu estou conseguindo um negócio para ele também. E licenciamento não é namoro, né? Licenciamento é casamento. Aquilo vai durar 6 meses, 8 meses. Ao longo desses 6, 8 meses, a gente vai acompanhando
vai acompanhando os resultados. Por isso é tão importante estar junto com a equipe do e-commerce, né? É a equipe do e-commerce que vai dizer pra gente, olha, tá performando mais à noite, não tá performando à noite, né? Isso é perfeito, porque às vezes, né, a gente tem ali, no e-commerce, como eu falei, né, antes, tá ali separadinho, e às vezes nem avisam o e-commerce que tá rolando uma ação. Muitas vezes. E aí, né, como que você vai saber lá, quando você pegar os dados, as coisas, como que você vai saber o que tá rolando, o que não tá rolando, né? A gente trabalha isso, né, Ulisses, de passar muito. Ulisses é um dos clientes que traz muito isso pra gente, vamos lançar tal campanha, tá? A gente pode rodar isso, vamos fazer isso, pra gente poder observar o que tá acontecendo, né? E já aconteceu muitas vezes, de a gente nem saber, por exemplo, a gente como agência ainda, nem saber que estava rolando a campanha X, porque estava com marketing lá. Então, como integrar tudo isso? Porque precisa ser integrado todas essas estratégias, né? Para que a gente possa saber o que está fazendo, está trazendo resultado, não está trazendo resultado, onde você põe a tua força também, né? E quem tem e-commerce, quem tem uma campanha de digital, muita gente hoje não viveu o que a gente viveu no offline, né? Você demorava um mês para trocar uma capa de revista, né? Sim. A Cláudia que nasceu... A gente tem tanta facilidade, né? De você mudar ali o Google, você tem, né? Às vezes, o botão não está performando amarelo, vamos... Exatamente. Azul. Imagine o produto tá com algum problema na página do e-commerce. Mas não vai rolar, né? Mundo. Exato. Então, isso é uma coisa que dá pra gente, que a gente faz muito, né? Outra coisa assim, de novo, porque tem uma agência, a gente sabe o que vai acontecer na vida do artista, né? Então, você sabe, você contratou a Luísa Sonza, por exemplo, que é do nosso casting, para falar do seu perfume. Eu sei que ela vai na Ana Maria Braga amanhã, né? Então, essa troca é fundamental, né? O que eu falo, o offline bem feito, ele é incrível. O digital bem feito, ele é explosivo. O que a gente consegue fazer com o digital bem amarrado é incrível. Não tem nada parecido, né? E é um ele trabalho é exponencial, de dia. né? Você não precisa ficar mandando produto para loja X. Ali, quando você explodiu pro Brasil inteiro e às vezes até pro mundo, se você vende internacionalmente, né? E tem uma coisa importante, TK, que a gente tava falando, que você falou que derrubou alguns sites, Gil, é ver a sua infraestrutura, né? Porque às vezes você contrata um influenciador que é uma mega potência e não chega na tua plataforma de e-commerce e fala assim, amanhã vai ter 100 mil acessos simultâneos. E aí você acaba com toda a sua estratégia por conta de infraestrutura. E tem cliente que fica sabendo isso por conta da gente. Ele não sabia que ele estava mal assessorado no site dele, né? Então. E aí você fala, acho que você estava. Porque, né, a gente faz a pergunta, vai aguentar? Vai aguentar? Não, vai. No meio de live acontece muito, né? No meio da live acontecer isso. Então, é um trabalho, a gente trabalha muito próximo da estratégia dos clientes, porque não me interessa que não dê certo, me interessa que dê certo. Né? Claro. E daí é a experiência do cliente, né? Porque daí o cliente já fica zangado e aquilo dali já fica um negativo e aí vai ser muito difícil você trabalhar isso e trazer o pessoal tudo de novo, né, pra fazer. A gente falando um pouquinho nisso, né, e do lado dos creators, assim, quais são os desafios deles com as marcas, né, que vocês têm outro lado também da demanda do que eles estão pedindo também, do que eles acham que precisa ser olhado para eles ali também. Como que você vê isso? Quais são os desafios, assim? Tá. Hoje a gente tem no casting cerca de 400 nomes, né, e... parte deles são empresariados pela Mind, né? Então, a Mind ela tem uma área de empresariamento que cuida de uma outra determinada... Dentro desses 400, alguns são empresariados, né? E dentro de 400 nomes, você tem vários objetivos, várias estratégias, vários nichos. O nosso papel é olhar aquele casting e fazer belos casamentos com as marcas, né? O que a gente fala muito o papel da agência não é de marketing influência, né? Não é só colocar você na conversa digital, é colocar você na conversa certa digital, né? Então, existe um trabalho muito de aconselhamento, muito estratégico, né? Como você quer se posicionar? Que marca você quer ser? Né? Eu quero ser uma influenciadora que as pessoas pensem em mim quando querem converter. Né? Então, você está disposta a ter esse tipo de speech? Então, hoje a gente consegue olhar, eles não são produtos, eles são marcas, é o que a gente sempre fala. A outra coisa que a agência não faz é eu não transformo você em nada. Eu sou um amplificador do que você é. Perfeito, né? É o que a gente fala também. Né? Não dá, eu, Gil, que mal passo um batom, não, agora eu quero ser uma influenciadora de beleza. Não, querida, volta. Você não vai ser uma influenciadora de beleza. Então, o papel da agência é também olhar aquele casting
e saber, olha, você vai ser incrível convertendo. A gente tem uma área que faz treinamento de palestra, pessoas, e aí você senta, você fala, vou tirar de você qual é a sua história, me conta um pouco. Então, assim, é muito legal. A gente recebe muito, muito depoimento de gente que fala, cara, vocês mudaram a minha vida, vocês transformaram a minha vida, vocês, né, claro, isso faz parte da renda, né, familiar de muita gente, né? Sim. Então, o nosso trabalho é garantir que faz sentido aquele nicho onde você... A gente descobre muito, né? Depois de um certo tempo, você começa a ter a capacidade de olhar alguém. A Mind descobriu muita gente, né? Então, tem muita gente que você olha e fala, nossa, esse aqui vai despontar em determinada... Você chama para conversar e você começa a trabalhar, né? Então, o nosso papel é olhar talentos, né? Ver onde a gente pode ajudá-los a entrar naquele segmento que ele acha que ele tem que entrar, e ele vai para o cliente. O trabalho que a gente tem, a Mind tem núcleos artísticos que cuidam de determinado grupo de artistas. Então, então você imagina que são 400 grupos de WhatsApp que a gente tem, né? É muito próximo. Então, os nossos artistas são muito próximos da gente. Então, tem que ser uma relação de muita sinceridade, né? Então, olha, se você quer ir por esse caminho, você precisa chegar mais cedo na diária, você não pode faltar diária. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. E quanto mais a gente faz isso, mais forte é o nosso casting, mais fortes são os nossos clientes que começam enfim, a confiar na gente. Mas eu acho que o trabalho é esse. O trabalho é construir junto com ele o que ele quer ser e depois fazer bons casamentos com as marcas. Entrando nesse assunto, Gil, como é que você está vendo esse movimento dos creators? Você já falou que eles são marcas, mas eles estão virando produtos agora, né? Como é que a Mind, você está vendo essas pessoas saindo da parte de influência e virando um produto físico, né? Entrando na casa das pessoas. A gente tem muitas marcas aí que hoje são líderes de mercado que são de influencers, né? Você vê a Boca Rosa que tá vindo aí com uma marca muito forte, a Pink com a Virgínia, você tem a Mari Maria, você tem vários outros, né? O Carlinhos Maia que virou hamburgueria, enfim, como é que você tá vendo esse movimento? A Mari Maria é até do nosso casting, ela é empresariada pela Mind. Eu falo assim, todo mundo quer ser Virgínia, né? Hoje em dia até eu também queria, né? Todo mundo, uma das coisas quando eu conheci o Ulisses, a primeira coisa que eu falei, fala pra mim que é mentira aquilo tudo. Ele, não é mentira. Eu falei, não é possível. Eu achava que era. Tô brincando. Tem uma parte difícil do nosso trabalho que é dizer não, você não vai ser uma marca, né? Pega aquela R que eu coloquei lá, então, primeira coisa, né? Existem as pessoas que vão ser caras. Existem pessoas que vão fazer propaganda de marca, existem pessoas que vão ser cara de marca, existem pessoas que vão ser marcas. E são coisas completamente distintas. Você querer ser uma marca, você tem que viver, respirar aquilo 24 horas por dia. Então, a primeira coisa que a gente pergunta, em alguns casos a gente já sabe, é o quão envolvido você vai ser com aquilo. Você está disposto a abrir mão da sua vida para ser uma marca? Né? Porque se você é uma cantora, se você é uma artista que filma, você vai ter toda uma agenda que vai te impedir, muito possivelmente, de Virgínia, né? Que está lá de madrugada, que pula na cama vendendo sérum. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender eu já entendi qual é o seu sonho, mas agora vamos conversar sobre como você é na sua vida, qual a sua rotina, se faz sentido. Gostar de batom não quer dizer que você tem autoridade em batom. O que eu percebo que, de novo, filtro, né? Eu acho que o mercado veio de qualquer pode ser uma marca, você tem autoridade nisso? Eu não vejo mais uma grande leva de consumidores. Você pega a Boca Rosa, Mari Maria, Bruna Tavares, não começaram ontem a fazer maquiagem. Sim. Elas têm autoridade em maquiagem há pelo menos 10 anos, cada uma delas, né? Então, o consumidor está cada vez mais perguntando, por que você está se tornando uma marca de batom? Por que você está se tornando uma marca de bebida? Então, esse filtro é o próprio consumidor que faz. Do nosso lado, é a gente saber com sinceridade dizer para ele, você não é nem que está pronto, talvez o seu estilo de vida, se você é um cantor, você está pronto para realmente se dedicar àquilo? Eu acho que a nossa pergunta é, quem está pronto para ser uma marca? E aquilo ela não vai fazer sucesso porque você é famoso. Ela vai fazer sucesso se você tem autoridade, relevância, engajamento. Se você não tem vergonha de falar de uma promoção, né? Não adianta você querer ser marca e não querer ser varejo. A gente tinha muito disso em infoproduto,
né? De pessoal, não, que eu tenho um curso, não sei o quê. Mas nunca falava do curso, nunca falava, tá, qual que é o teu diferencial? Qual que é a tua metodologia nesse teu curso? Eu não sei explicar a minha metodologia. Então, como que você vai vender isso, né? Você não adora falar de perrengue? Uhum. É esse. Esses são os casos que mais acontecem. Ele fala, eu entendo muito de ginástica. E ele fala, eu quero dar aula, eu quero vender meu curso no Infocurso, eu vou arrebentar e tal. Quando você joga, é uma fórmula. Quando você joga a fórmula, olha, você vai ter que alimentar tua rede social, você vai ter que alimentar o seu WhatsApp, você vai ter que fazer uma aula magna, sei lá como é que chama essa aula. Quando você começa a colocar tudo que tá, ele fala, mas eu sempre fiz assim, Exatamente, eu não quero fazer assim. Exatamente. Não, mas eu não posso me linkar a esse nome. O que a gente mais vê e aí, de novo, né, eu falo isso com o parceiro que eu tenho de Infocurso, a gente precisa tirar esse preconceito, né, que o Infocurso é um caça-níquel, que é uma... Não, eu não posso me linkar ao Infocurso. Mas se você está fazendo bem feito, você pode. Então, no final, todo mundo quer, como influenciador, se rentabilizar no mercado digital. Eu acho que o nosso papel é muito olhar desse leque de 10 possíveis coisas ou 8 possíveis coisas, para a qual você está disposto a se dedicar de fato. Sim. Não tem dinheiro fácil, é uma carreira como outra qualquer. Você precisa se dedicar. E esse é o Trabalhar. ponto cada vez mais Trabalhar. concorrente, né? Porque a gente vê que no passado teve grandes youtubers que estouraram, foi por conta da época do algoritmo, do TikTok é a mesma coisa, mas quando que vai ser a próxima plataforma? Então, como que você vai se diferenciar? Porque tá bem mais difícil, não é também você ficar postando, e não, tem que ter uma estratégia por trás, né? A gente também trabalhou muito uma época atrás com infoprodutos, né, e tudo mais, e a gente tinha muito essa dificuldade, o pessoal não falava, não queria aparecer, não queria, né, fazer, então não dá para trabalhar com isso, como que é o teu negócio, né, como que você quer que o marketing, que a gente faça campanhas, você não grava, por exemplo, um vídeo para eu colocar de ads ali para rodar, entendeu? Então já passei muito por isso. Muito. É bem complicado. Muito. E eu não sei agora que era a minha pergunta, eu acabei, né, falando A gente aqui. foi para outros lugares. Mas eu adorei. Lugares A gente tem que fazer um papo só para falar de infoproduto. Exatamente. Isso rende demais. Né? E a gente teve uma experiência muito grande ali, principalmente com plataformas de Enem, na época, né? Depois deu essa baixa toda por conta da pandemia, por conta que mudou muito o mercado. Então também a gente tem histórias surreais sobre isso daí, né? Então uma ideia de podcast, histórias surreais. Histórias surreais, nossa. Vamos fazer um só Vamos fazer Vamos. Histórias surreais? Vamos. E dá até medo de falar, né? Histórias surreais é muito bom. A gente falamos um pouquinho de tudo que tá rolando aqui de marketing e influência, pensando um pouquinho no futuro, que eu até tenho medo de falar a palavra futuro, porque tudo tá acontecendo futuro é amanhã tão no rápido. marketing influência, exatamente, né? Antes a gente falava anos, nos próximos anos, agora é os próximos meses, os próximos dias. Quais são as tendências, o que você vê aí que tá acontecendo, que a gente tem que começar a ficar de olho aí, porque vai transformar ainda mais tudo isso que a gente já falou, mais tecnologia, enfim, inteligência artificial, o que vocês têm visto por lá? Uma das coisas que eu tive um evento na Itália que era mais focado em beleza, mas um dos painéis era sobre influência e tudo mais. E é muito interessante, uma das coisas que mais me pegou quanto mais o mundo ficar incerto, mais a influência vai crescer. Né? As pessoas, quanto mais incerto é o teu dia de amanhã ou de hoje, mais você quer alguém te influenciando. A influência, ela não é uma coisa nova. Né? Nós somos influenciados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela supervisora da escola e por tudo mais. Então, esse contato de pessoa para pessoa, ele não vai diminuir. Isso é uma coisa que de novo, né? Não é tendência e não é futuro. Daqui para frente, as pessoas vão continuar sendo marcas muito fortes. Né? Por outro lado, a autoridade, ela cada vez vai ser mais demandada. Né? Então, se você pega a incerteza do eu preciso que alguém me influencie, você vai precisar ter a certeza de que aquilo vem de uma base, eu não falo científica, né? Mas de uma base que seja provada. Né? Então, por que você está me dizendo para fazer isso? Por que você está me dizendo para usar esse determinado produto? Né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante. Influência e fato. Fato é muito importante. E uma coisa também que me chamou a atenção, porque a gente vai chegando lá achando que tudo vai para a inteligência artificial e tudo mais, é um mix.
Tá? O mercado não vê isso tudo. Muita gente que fala, eu vou perder meu emprego como copywriter, eu vou perder meu emprego como influenciadora. Não, eu acho que essa construção de relevância ela vai continuar para sempre. É claro que você pode, aí é um chute, não é chute, mas se você é uma influenciadora que você tem lá o seu personagem, é claro que você pode se multiplicar. Né? Mas aquele contato, aquela transmissão de relação, aquela identificação, porque no final, o que é influência? Influência é visibilidade mais identificação. Né? E identificação gera novas escolhas. E por isso que influência vende. Essa é a cascata. Né? Então, eu acho que nada vai entrar nesse meio, né? que não sejam pessoas. Eu acho que enquanto a humanidade estiver aqui, você vai procurar alguém para se conectar. Então, indo, né, para essa coisa da tendência, eu vejo, posso estar muito errada, né, mas eu vejo a tecnologia, porque desde que a gente lançou o IG, aí depois eu fui para a Nokia, né, eu lido com tecnologia há muito tempo, e eu nunca vi, no final sempre dá aquele medinho, mas como é que vai ser? Eu acho que a tecnologia vai continuar andando junto com os seres humanos. Eu acho que é como a gente estava falando, eu acho que é o quanto a gente falou um pouco ali atrás. Eu acho que não se pode usar mal a tecnologia. Eu acho que a gente usa muito pouco do que a gente pode usar. Né? Então, o CRM, né? Por que as empresas... Se eu estou terminando de meu perfume, por que a empresa não mandou ainda um e-mail para mim? Eu sei, porque eu sei quanto dura um vidro de perfume. Você também sabe. Né? Eu hoje estava falando com meu marido hoje, preciso trocar a máquina de lavar. Aí ele falou, quanto tempo tem a máquina de lavar? Eu falei, 12 anos. Ele falou, como é que a Electrolux não me ligou dizendo que a sua máquina de lavar tem 12 anos? Perfeito. Sim. Por que a Electrolux não me lembrou disso? Está lá fazendo barulho, está lá fazendo um caos. Então, como de forma inteligente e de forma sinérgica a gente vai trazer a tecnologia para o nosso mundo. As pessoas vão continuar predominantes. Eu acho que isso vai demorar muito tempo ainda para a gente... Com certeza. Porque lá na frente sempre vai ter que ter o pensante, né? A tecnologia vai otimizar, vai fazer, você vai conseguir ler dados com mais eficiência que você, como humano, não conseguiria ler o tanto de coisa e fazer. Mas, no fim das contas, vai ter que ter alguém ali fazendo essa estratégia, essa tecnologia funcionar, né? Isso que eu acredito. A gente traz bastante também tecnologia, AI, a gente tem trazido bastante para dentro do processo, mas sempre com isso, né? Sempre tem que ter a mente pensante por trás, os influenciadores. Até para você ler, até para você fazer um influenciador virtual. Né? Vai ter que ter alguém por trás que, querendo ou não, criou essa estratégia, que ele não vai fazer sozinho. Né? Então, tem alguém por trás que é o verdadeiro influencer virtual lá atrás, que está criando toda essa estratégia de como ele se mexe, como ele faz, o que ele usa, qual marca aposta ou não. Né? Então, acredito também bem nisso. Assim. E os dados vão ser super importantes para isso. A gente estava falando de BI, eu acho que os dados vão fazer o input disso para você conseguir colocar para fora. E já tem muito dado, né, gente? Tem muito as pessoas dado, não estão lendo, falta, né? Exatamente é isso. É você pegar um dado e você entender, né, sobre o que aquilo afeta o teu negócio, que né? dado não falta. Que tem que ter paciência e vontade para pegar aquele relatório e olhar. Mas dado tem bastante. Ter insight, né? Porque às vezes você fica vendo um KPI ali pequenininho que não tem nada a ver daquilo que você quer trazer, né? Então, como a gente tem também, né, entrando de aí, uma outra área, que é como a gente tem profissionais cada vez mais pensando nisso, né, sendo mais analítico, entendendo bem as coisas. E o cliente tem que abrir para ouvir, né? Exatamente. O cliente tem que chegar para você e falar, cara, me conta, me fala o que eu não sei e que você sabe. Exatamente. Né? Se eu te contratar e você começar a falar um monte de coisa que eu não quero ouvir, não vale a pena. Então, eu acho que muitas marcas também estarem abertas para ouvir. Né? Você fez esse flight aqui agora, me conta o que você percebeu que eu ainda não percebi. Né? E é muito rico isso, mas as marcas têm que estar abertas. Não, e os dados vão trazer uma coisa. A gente teve uma conversa no telefone antes desse podcast que eu falei para ela que assim, a verdade no dono não é a verdade da sua marca. Sim. A gente estava batendo um papo sobre isso. E os dados são super importantes porque às vezes eu trabalho numa empresa de dono hoje, mas tem as marcas que têm a verdade, que acham que a verdade dela é a verdade universal. E não é. E os dados, quando trazem isso, o cara fala, mas peraí, eu sempre vendi assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E os dados podem trazer e falar, cara, você pode potencializar o teu negócio, você pode vender 10 vezes mais se você fizer da outra forma. E o que você falou é super importante, né? As pessoas têm que estar super dispostas a ouvir. Gil, a gente está encaminhando para o final, mas eu quero bater um papo contigo. Você já falou sobre live commerce, nós temos um amigo em comum, a gente já tentou colocar algumas coisas no ar e não conseguimos, e isso para o e-commerce é super importante. Os e-commerce estão começando a mostrar um pouquinho. Tirando lojas americanas, o ePink, que são potências, mas como é que você vê isso no mercado de creator e como a gente pode
pode trazer isso para os pequenos e médios também começarem a fazer esse tipo de ação, porque a gente sabe que dá certo, tem que ser feito da forma correta. A gente estava falando sobre, no último podcast da VTEX, que tem que trazer entretenimento, né? Eu tenho muito isso pra mim, que o brasileiro gosta de entretenimento. Diferente dos asiáticos, que você coloca qualquer coisa pra uma japonesa vender, pra uma coreana vender, ela consegue vender numa live, porque eles estão acostumados com isso. E o brasileiro, eu vejo muito essa questão de entretenimento. Como é que você vê isso? Até tô indo pra China com esse nosso amigo para falar um pouco de influência no evento lá. A live, o que aconteceu, né? Minha visão com o que eu estudo, enfim, o que eu observo, né? A live brasileira, quando muita gente fala não deu certo, é porque ela quis importar automaticamente o modelo chinês de pessoas que ficavam 18 horas fazendo game e jogando joguinho e tudo mais, né? E com isso, no momento, e aí veio a pandemia, e todo mundo transformou live em show, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já viveu. E por conta desses pilotos que foram mal sucedidos, a gente abreviou muito uma possibilidade que era descobrir quem são os excelentes influenciadores de live que a gente tem. O que eu percebo a live precisa estar um pouco mais aqui. O que a gente não conseguiu fazer, pelo que eu observo? Migrar o consumidor para a plataforma de live independente. O que eu vejo que eu acho de importante, trazer a live para um pouco mais dentro da sua plataforma, um pouco mais perto do seu e-commerce, né? E, sim, aí volta a mesma coisa. Quem é o influenciador certo para falar da sua marca, né? E aí você tem que ver um influenciador certo, alguém que não tenha vergonha de ser varejo. Acaba sendo muito assim, é possível? Mas quem eu vou usar para fazer isso? E aí acabou que o caminho foi abreviado, porque muita gente não quer ouvir falar disso, porque fala que não funciona. Sim. O brasileiro não gosta. A questão o que você está ofertando? Perfeito. Então, se você tem uma boa oferta, porque a Bia do Brás lá, ela faz isso na porta da loja e ela sai gritando e a pessoa entra. Então, se você tem uma boa oferta, se você tem um bom gancho, aí de trás para trás, de frente para trás achar quem é a pessoa certa e achar onde você vai estar colocando. Minha visão. Tem que estar um pouco mais perto do e-commerce, um pouco mais perto do seu canal. É aquela pessoa que está acostumada a ficar ali. É deixar fácil para comprar, né? Então, clicou ali, vai. E, de novo, achar a pessoa certa. É um modelo impossível de dar certo no Brasil? De jeito nenhum. É que a gente se atropelou um pouco e muita gente hoje tem preconceito. E aí entra de novo o papel do profissional, da agência. Sim, Putz, vamos fazer de novo? Qual o planejamento, né? Qual o planejamento? Vamos fazer de novo? Eu tenho uma visão muito que eu gosto de trazer para tudo que eu faço para dentro do marketing, porque eu já trabalhei com TV, e a TV é muito boa nisso, né? Ela consegue vender sem você perceber que você está comprando, trabalhando a curadoria e o conteúdo, né? Não sei se eu tô errada, mas talvez se a gente fizesse a live nesses processos realmente cada vez mais de conteúdo, de você não perceber que tá vendendo, quase um merchandising ali, será que funcionaria melhor dentro da tua visão? Eu acho que a prestação de serviço ela é melhor do que o show. Você tem que ter uma marca muito grande, muito forte para dizer, putz, uma coisa é você contratar o Felipe Neto para falar da Americanas, aquela bomba que você sabe quem é Americanas ali, né? Mas se você tá numa live prestando um serviço, então uma menina de maquiagem que tá ali ensinando a fazer uma automaquiagem e ela tá ali vendendo o sérum, ela tá vendendo, é um conjunto perfeito. Mas, de novo, a oferta tem que existir. Tem que existir um e-commerce potente para receber aquela oferta. Não adianta você fazer uma live e a conversão do site no funil está tendendo a zero. Não é um modelo que muita gente acha que faliu antes de acontecer, mas eu acho que a gente precisa voltar um pouco para dizer qual é o conteúdo dessa live, né? Então, se você junta prestação de serviço, informação, que é um pouco daquilo que eu falei antes, as pessoas estão em busca de informação, elas estão em busca de acreditar naquilo, uma boa oferta e alguém que se expresse bem, eu acho que é incrível, um canal que não... ainda tem muito chão ainda. E o que você falou, e juntando com entretenimento, falando da mina maquiando, eu vi na Beauty Show. Tinham marcas de unha fazendo, transmitindo via YouTube e as pessoas comprando os esmaltes dela. E um monte de gente parando no stand para ver aquela pessoa fazer aquela unha. Social commerce, né? Eles estão usando muito esse termo de social commerce, que é a coisa da rede social, a coisa do, né? E você vai lá e transforma aquilo em vendas. Mas tem que ter um entretenimento. A pessoa tem que parar para ver alguma coisa e não só o produto. O produto por produto ele não vai vender. Então você vai conseguir vender aquele esmalte se você ver alguém aplicando. E que seja rico, né? E que tenha algum conteúdo para outra pessoa. É muito disso, muito de um conteúdo rico. Igual a gente tem um podcast que, cara, tem bilhares de podcasts. Por que eu vou ouvir teu podcast? Que informação que você tá trazendo pro teu setor que, pô, ninguém tá falando, que é legal, que eu vou perder 1 hora com você escutando
E não vai ser mais um podcast, não vai ser mais uma live, não vai ser que essa, né? Eu acho que é onde você se destaca realmente, né? Qual que é o teu diferencial? Que você tá entregando realmente é verdadeiro, que eu já vi várias lives também, várias coisas que não agrega nada, é só mais um, né? Como trazer o diferencial do teu produto ou do teu serviço para isso, né? E aí a gente volta lá no início, que é o planejamento, a estratégia de você saber não tem o jeito. que você quer. Então, a gente tá falando de ferramenta precisa ter plano, e plano precisa ter profissional por trás. Perfeito. É isso. Tem mais alguma pergunta pra gente fechar? Não. Dá pra fazer outro podcast com essa mulher. Exatamente, mas vamos marcar. A gente já falou ali, ó. A gente não tem mais tempo. O que eu gostaria de saber agora, Gil, é deixar um recado final do que você está vendo aí no mercado, o que são para 2024 agora, o que tem de novidade, o que a gente pode colocar na prática agora para quem está assistindo a gente, enfim. E deixar o teu contato já também para quem quiser trocar uma ideia com você. Ela não é de redes sociais, já falo, tá? Não, mas não tem problema, é da marca mas mesmo, pode ir lá falar com ela no LinkedIn, tá? No LinkedIn eu tô lá, Gil Bastos. Eu acho que é um recado muito positivo no seguinte sentido: marcas entrem para o mercado digital. Confiem no e-commerce, confiem no mercado de influência, entrem. Não há negócio pequeno, há marcas que podem crescer, e que eu acho que não é tendência, é realidade 2024, 2025. Pequenos e médios influenciadores, né? Então, cada vez mais as próprias ferramentas estão entregando relevância para essas pessoas, estão engajando mais em influenciadores pequenos. Então, marcas, aproveitem que esse é um mundo lindo que a gente vive. Nunca foi tão fácil escalar um negócio, não é fácil. Vocês entendem? Nunca foi tão propício escalar um negócio através do mercado digital, marketing de influência, e-commerce, de uma forma que você consiga fazer isso junto. Então, hoje, se eu tivesse uma marca, se eu estivesse começando um negócio, eu já começaria muito orientado como isso vai funcionar no digital. Perfeito. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo disponibilizado. Espero que tenha gostado de bater esse papo com a gente. Convidem-me mais. Com certeza. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Até a próxima.